A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. E eu estou vendo aqui um comentário do nosso irmão Davi Silva. Ele questiona, a salvação pela fé. Até parece que ele não é um crente da congregação cristã no Brasil, porque está na apostasia, na verdade ele está na apostasia, porque ele não crê nas nossas doutrinas. Isso aqui é o Inário, tá vendo? E no Inário nós temos aqui no final do nosso Inário os pontos de doutrina da igreja, tá vendo? Isso aqui é a nossa identidade como igreja. E o quinto ponto de doutrina diz que a regeneração, nós cremos que a regeneração, o novo nascimento, que quer dizer salvação, só se recebe, presta atenção, tá vendo aqui, só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Isso aqui é a nossa doutrina, tá vendo? Então, se você não acredita nisso, você não é um crente da congregação cristã no Brasil. Você deve procurar sua turma. Procura as testemunhas de Jeová, procura os mormons, Seja muçulmano, pronto, seja um muçulmano. São essas, seja católico romano, vai para um desses grupos, para uma dessas religiões, mas a congregação não é o seu lugar. Ou então você está na apostasia da nossa fé, está na apostasia da sua fé. Eu passei o seu comentário todinho, tá? E você, apesar de eu ter mostrado para você que a salvação é somente pela fé, você no final, você torna a usar o argumento da fé sem obras é morta, que é o ensino fundamentado em Tiago, capítulo 2, verso 14. Que loucura, Que loucura. Por quê? Porque você usa o verso de um homem que nem apóstolo foi. Veja, para substituir Judas, que traiu o Senhor, os apóstolos escolheram Matias e não escolheram Tiago, irmão do Senhor, o autor desse livro aí, que você tenha na sua Bíblia. Não escolheram ele. Por quê? Porque ele não tinha qualidade para ser apóstolo. Então você usa o ensino de um homem para contradizer a doutrina do próprio Deus, que se fez homem e é o Salvador. Veja o tamanho da sua loucura. E eu estou falando, que ele é o autor da nossa salvação. É o próprio Deus, Que você talvez não acredite nisso, hein? Provavelmente para você Jesus não é Deus. Que é mais uma outra apostasia da nossa doutrina, tá vendo? Aqui, Inário. Vou pegar aqui, tá vendo? Pontos de doutrina. Você lê que no segundo ponto de doutrina que Jesus é parte inerente da personalidade de Deus. E o terceiro ponto de doutrina fala que nele há duas naturezas, a divina e a humana, sendo, portanto, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tá aqui, Possuindo ele, por conseguinte, consegue ler ou você está cego ainda? Duas naturezas, a divina e a humana, sendo, por conseguinte, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Entendeu? E aí, hein? É o que digo, se você não acredita nas doutrinas da igreja, está no estatuto ainda. Nós nos reunimos, em torno de doutrina, de crenças comuns. Por enquanto são essas aqui, que estão no seu Inário e estão no estatuto. Se você não se harmoniza com ela, dá fora. Vai procurar sua turma, entendeu? Agora, se você... Ou então você vai querer continuar na apostasia, no erro, no engano, na mentira, você vai parar no inferno. Mas eu quero destacar o seguinte, É lógico, Tiago está dizendo que a fé sem obras é morta. É lógico que é morta. É lógico. Por quê? Veja, eu vou usar o ensino do apóstolo Paulo. Está aí o verso, veja bem. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Começa por aí. A palavra graça significa um favor que você não merece. O verbo ser, sois salvos, está no presente indicativo. Vamos flexionar o verbo. Você fez o primário, Aprendeu o que é verbo, Sabe o que é o presente indicativo. O presente indicativo indica uma coisa que acontece com você no ato e que fica com você. É a flexão verbal que mostra isso. Então vamos flexionar o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Vós sois salvos. É uma coisa que acontece no ato. Salvação não é futura. Ou você tem ou você não tem. Quando você sabe, você sabe.
Eu tenho um chapéu em cima da minha cabeça, entendeu? Eu sei. Eu tenho aqui uma blusa listada com várias cores, tá vendo? Não é eu vou ter uma blusa listada com várias cores. Quando o presente indicativo indica uma coisa que você sabe que está acontecendo agora com você. Então examina seu coração. Se você não tem certeza da salvação da sua alma, alguma coisa está errada com você. É que você não está colocando a sua fé, a sua confiança no lugar certo. E é verdade, você está acreditando mais em Tiago do que em Jesus Cristo. No que Jesus Cristo falou. Então Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, quer dizer, através da fé. Depois ele diz assim, isso não vem de vós, não vem de você, não vem do homem. Pode se esforçar do jeito que você quiser. Não adianta, você não vai conseguir salvar a você mesmo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Você pega com a mão da fé, com a mão da confiança. Deus falou, está falado. Acabou a conversa, não tem o que discutir. Vai discutir com Deus agora? Ei, o que é isso? Depois diz enfaticamente, não vem das obras. Está vendo aí? Não vem das obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Se viesse por meio das obras, né? Você entraria na glória de Deus e ficaria lá se arrotando, né? Sua vaidade pessoal, seu orgulho, né? Se glorificando diante de Deus. Eu estou aqui porque eu pratiquei boas obras. Eu fui firme e fiel. O Jair lá, o Jairzão lá, não acreditou, né? Ele acreditou que Jesus Cristo fala que quem crê nele tem a vida eterna, não acreditou nas obras, né? Dançou ele lá no inferno. Você estaria se gloriando de Deus, rapaz. Pô, é uma coisa tão simples de entender. Eu preciso desenhar para você entender. Paulo está dizendo para que ninguém se glorie. Depois fala, porque somos feitura dele. O que quer dizer isso? Que Deus nos fez seus filhos. Entendeu, João? No Evangelho de João está escrito tal verso aí, ó. Mas a todos os que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os que não nasceram da vontade do homem, da mulher, mas nasceram de Deus. Por isso Paulo diz, somos feituras dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Então quando você de fato crê no Senhor Jesus e no seu sacrifício, não nas suas obras, não na sua firmeza, na sua fidelidade, porque você não tem obras nenhumas para apresentar, porque elas não prestam, isso não serve para nada. Você não tem firmeza e fidelidade, coisa nenhuma. Mas quando você parar de confiar nessas bobagens aí, confiar no sangue derramado a benefício da sua alma, você recebe o Espírito Santo para habitar em você. E aí, lógico, você vai produzir coisas dignas, agradáveis a Deus. Para as boas obras. Por que recebe o Espírito Santo? Por que é salvo e recebe o Espírito Santo? Para as boas obras quais Deus preparou para que andássemos nelas. Agora, se não houver a salvação, a presença do Espírito, você é uma perdida, vai parar no inferno. Você ainda usa um argumento, até o inimigo tem fé em Deus, ele será salvo? Meu filho, mas que loucura, mostra para mim onde é que está na Bíblia. Está na Bíblia que a salvação foi feita para demônios. Para o diabo, para os demônios. Os demônios estão encerrados em cadeias eternas. Eles não vão sair nunca de lá. A salvação é para o homem. Entendeu? A você usa lá, é como você é seguidor do São Tiago, né? Você é um adorador do São Tiago. Você está aí citando, novamente cita Tiago, né? Tiago fala, né? Crês tu em Deus? Até o diabo crê e treme. Mas ele não está dizendo que a salvação é para demônios. Tá com isso. Acredite no sangue derramado para a salvação da sua alma. Olha aqui, sabe por que a confusão disso? Sabe por que você está nessa confusão aí? Porque o ministério, ele pegou todos os versos da Bíblia, botou num liquidificador e misturou tudo, entendeu? Então isso é confusão. Confusão. A Bíblia tem harmonia. Pega os versos. Veja os versos de Mateus, Marcos e Lucas. Veja a doutrina da salvação que está exposta nesses versos. Você vai ver. O jovem que perguntou para Jesus, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele, sabe os mandamentos. Aí ele disse, não, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Aí Jesus falou assim, então, vai, vende o que você tem, dá para os pobres e depois me segue. Não tem uma exigência aí? Tem, lógico que tem.
O outro falou a Jesus: seguirei por onde quer que fores. Deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Jesus disse para ele: deixa os mortos sepultar os seus mortos, mas você vem e me segue. É uma condição a salvação. A salvação no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas é condicional. É condicional. Lá em Mateus 5 ele diz assim: se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus, vocês não vão entrar no céu. Em Mateus 24 está lá, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, esses evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos condicionais. Para ter a vida eterna, Jesus estava pregando a judeus. Havia condições de entrega total. Entrega total. Agora você pega o evangelho de João, está aí os versos, são 20 versos. 8 exemplos. São 20 versos que ele fala: quem crê tem a vida eterna. Não tem condição nenhuma. Não tem condição nenhuma. E 8 exemplos, está aí os 8 exemplos. As suas salvas com a declaração, simples declaração: a tua fé te salvou. Não fala em boas obras, firmeza, fidelidade, batismo, porque não precisa falar. Vai acontecer. A pessoa é salva, recebe o Espírito Santo e tem poder para viver uma vida cristã digna. Não precisa estar nem falando para ele: o Espírito Santo conduz esta pessoa à realização disso. É da natureza dele. Entendeu? Não precisa ficar mandando, condicionando. Então você compara a doutrina da salvação nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas. No evangelho de João você vê que é diferente. Então por que essa diferença? Presta atenção, por que essa diferença? Porque Jesus, ele veio com a missão específica de estabelecer um reino messiânico na terra, cumprindo as promessas feitas aos patriarcas, a Abraão, lá no Velho Testamento. Veja aí, estou mostrando, são várias vezes, só para Abraão, hein? Não vou falar para os outros. Só para Abraão, você vê quantas vezes Deus prometeu: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Ele veio com essa missão específica. Ele fala, quando ele mandou os 70 discípulos anunciar o Evangelho, eles: ide e procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mandou falar só com os judeus. Entendeu? Pregar só para os judeus. Os judeus o rejeitaram. Então abriu-se a porta da salvação pela graça. E 2 grandes grupos, os judeus e os gentios, Deus estabeleceu a igreja e entrou numa nova dispensação. Jesus, no seu ministério, ele trouxe pregação da salvação condicional para os judeus. Como eles rejeitaram, mudou a dispensação. Agora é a dispensação da graça. A igreja será arrebatada. Deus vai estabelecer o milênio, que é a 7ª dispensação. A dispensação da lei é a 5ª dispensação de Deus. A 6ª dispensação é a dispensação da graça. A 7ª dispensação é a dispensação milênio. Então, a igreja vai reinar com Cristo durante o milênio. O diabo estará aprisionado. Ele não vai mais tentar os homens. Aqueles que forem dignos vão participar na dispensação do milênio. Terão uma oportunidade de salvação. Procura isso aí, tem várias, na Bíblia, aí na internet você vai achar, procura 7 dispensações de Deus. Você vai entender isso. O que é dispensação? A maneira como Deus trata os homens, né, durante a sua revelação. Por exemplo, Adão falava com Deus cara a cara, pecou, foi expulso do paraíso. Ele tinha consciência do bem e do mal, passou a guiar-se pela sua consciência. Então mudou. Tivemos a dispensação da inocência, Deus tratava com o homem cara a cara. A dispensação da consciência, que ele passou a se guiar por si mesmo. Depois Deus se revelou, chamou Abraão, dele constituiu uma família, uma nação, começou a tratar com essa nação. Mudou a dispensação, a maneira de Deus deixou a humanidade de lado para tratar com a descendência de Abraão. E veio os profetas, os governos humanos, os reis, né? Veio depois a lei de Moisés, que é a 5ª dispensação. A 6ª dispensação é a que vivemos hoje, esta dispensação da graça, que é a formação da igreja. A próxima dispensação é o milênio, entendeu? Então, mas o ministério misturou tudo isso daí. Você está numa grande confusão. Até o que eu estou dizendo para você, uma grande confusão. Você não consegue entender, isso é novidade para você. Eu te dou um conselho básico, fica no ensino de Jesus. Fica na doutrina do Senhor Jesus. Não vai atrás da doutrina de Tiago.
Essa da fé sem obras é morta, isso aí é engano satânico, tá bom, filho? Fica com Deus, tá?